Todos que estão nas suas casas, com a paz do Senhor Jesus, mas um tema dessa noite, onde estamos falando sobre família, neste mês de maio, que também já está chegando ao seu fim, e um domingo hoje completamente atípico, um domingo chuvoso, uma temperatura da qual nós não estamos acostumados, e hoje temos a oportunidade de estarmos, vocês aí do outro lado, no conforto do seu lar, enfim, para mais esta série de mensagens, onde nós iremos falar hoje, proteja a sua família da solidão. Então eu convido vocês que estão nos vossos lares a abrirem vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, onde nós discorreremos um pouquinho da temática desta noite, ou seja, onde falaremos sobre solidão e como proteger a nossa família deste estado da qual muitos se encontram, a solidão ou até mesmo estarem solitários neste domingo à noite. Então, o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, ele diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. Este é o versículo da qual nós iremos meditar aqui esta noite um pouquinho, sobre essa temática tão importante. Então convido você que está na sua casa a fechar seus olhos, a elevar seu pensamento aos céus e falar com Deus. Senhor Deus amado, todo-poderoso, o Senhor já se faz presente aqui, Pai, neste culto, em cada lar, em cada família representada, através das orações iniciais, através de cada louvor que foi entronizado aqui em Teu nome, Senhor. Venha falar aos nossos corações nessa noite, ó Deus, que o Espírito Santo esteja pairando sobre cada lar, sobre cada residência nessa noite, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada jovem, sobre cada adolescente, cada criança que esteja ali venha ser ministrada pela Tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração. Amém. Amém. Como proteger a nossa família da solidão? Talvez essa é uma das temáticas um tanto quanto complicada de se explicar, porque quando nós falamos em família, nós já entendemos que existe mais de um ser, ou seja, no mínimo duas pessoas. E aí você pode estar se perguntando na sua casa, então, como falar de solidão num contexto familiar? E é sobre isso que nós iremos discorrer essa noite. Não apenas a solidão por si próprio, mas quando nos sentimos solitários, cercado de pessoas à nossa volta. E quando nós entramos nessa temática sobre solidão, pensamos que talvez solidão seja um estado atual do século que estamos vivenciando, principalmente nesse período pandêmico, onde a frase que nós mais ouvimos é fique em casa, ou seja, mantenha o isolamento, ou seja, permaneça ali no seu canto. Mas quando nós falamos em solidão, não é algo que está apenas introduzido no nosso contexto do nosso tempo atual, mas solidão, ela vem desde os primórdios bíblicos. Quando nós paramos para estudar sobre esse tema, nós conseguiremos discorrer pelos mais vários fundamentos da qual nós podemos pensar ou imaginar. Mas quando nós paramos para pensar dentro de um contexto bíblico sobre a temática de solidão, desde o livro de Gênesis, esse tema já chamava atenção. E não apenas a atenção de homens ou mulheres, mas a ponto de chamar a atenção do próprio Deus. Como assim, Carlos? Entenda algo. O livro de Gênesis, que nos descreve inicialmente o contexto inicial da criação do mundo e de tudo que nele há, no seu primeiro capítulo, onde Deus começa a criar todas as coisas. E no primeiro dia, então, Deus disse, haja luz, e houve luz. E a partir daquele primeiro dia, Deus olhou para a sua obra e disse, isto é bom. No segundo dia, então, Deus criou o firmamento. E ao final do segundo dia, Deus contemplou aquilo que ele havia feito e viu Deus também que era bom. No terceiro dia, então, Deus fez separações e criou a terra seca. E ao final do terceiro dia, Deus olhou e viu que era bom. Ao quarto dia, então, Deus criou os luzeiros, os astros e assim por diante. E quando Deus olhou para todas as obras que ele havia criado até o quarto dia, ele disse, isto é bom.
Ao quinto dia, então Deus cria os peixes, as aves e os animais, alguns deles naquele momento. E Deus olha então para a sua criação novamente, contemplando ela e diz: isto é bom. Passado mais um dia, ao sexto dia, então Deus cria os demais animais e o homem, a sua imagem e semelhança. E ao criar os animais e o homem, Deus olha novamente para a obra da sua criação e diz: e viu Deus o que era bom, como nos descreve o livro de Gênesis. Ou seja, até o sexto dia, tudo aquilo que Deus criara simplesmente era bom. Mas aí você pode estar pensando, o que isto tem a ver com solidão? É simples, porque ao sétimo dia então Deus descansou, como nós bem sabemos, não porque estava cansado, mas para nos deixar o exemplo do descanso, do período de meditação e assim por diante. Mas Deus também olhou algo muito interessante, e quando Ele olhou para toda a sua obra, e até então havia contemplado que era bom, em determinado momento Ele olhou para Adão, como descrito em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 18, e Ele olha então para Adão e Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Quando Deus olha então, talvez toda a sua obra que havia sido criada, Ele olha os animais, olha ali os peixes, olha os répteis, olha os mamíferos, olha os pássaros e assim por diante, todos eles em companhia, e de repente Ele olha para Adão, e olha aquele homem, e ao olhar para ele, Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Porque de certa forma, não que Adão naquele momento estivesse se sentindo solitário, mas Deus já entendia que nós somos seres de relacionamento, e não é bom que nós estejamos só em nenhum momento. E isso se faz tão verdade no nosso dia a dia, que pegamos um exemplo de um contexto carcerário, por assim por dizer, nesse primeiro momento. Em que sentido? Quando há alguma rebelião num presídio, quando há algo que não agrada aquilo que está acontecendo na dinâmica, aquele preso então ele é tirado da onde ele se encontra e é colocado em uma solitária, como uma forma de castigo. Você ficará só neste momento. Então a solidão nunca de certa forma foi entendida como algo bom, permanecer solitário bem menos ainda. E desde os primórdios bíblicos esse assunto vem sendo tratado. E quando talvez nós saímos deste contexto do Antigo ou do Velho Testamento e entramos então no nosso Novo Testamento, com a vinda de Cristo, no momento mais agonizante talvez da sua jornada aqui nesta terra, no ápice da crucificação, naquele momento Jesus sentiu uma solidão tão grande, se viu talvez de certa forma solitário, ao olhar para os céus naquele momento e gritar: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E quantos nessa noite não estão falando a mesma frase que Jesus disse há séculos atrás, com a impressão de que foi abandonado, com a impressão que está só, com a impressão que está desamparado, não apenas pelas pessoas que estão à sua volta, mas também pelo próprio Deus propriamente dito nesta noite. O próprio Cristo experimentou essa sensação de solidão, e Ele por si só entendeu que estar só não era bom. Quando Ele começou o seu ministério, um dos seus primeiros movimentos foi trazer pessoas para junto dEle, porque Ele entendia que caminhar sozinho não seria bom. Então Ele foi reunindo pessoas à sua volta, chamou os 12 discípulos, e entre os 12 sempre havia aqueles 3 de maiores intimidades, onde nos momentos de agonia, Ele chamava para mais perto de si, aqueles 3 que Ele tinha como amigo. Jesus entendia que não era bom estar só, mas que era bom estar vivenciando na companhia de outras pessoas. Exemplo, se você notar, Jesus era um ser sociável, que estava sempre na companhia de pessoas, ia em festa de casamentos, nas oportunidades que tinha, visitava seus amigos Maria, Marta e Lázaro, e ali fazia refeições nas suas casas, conversava, dialogava, porque ele mesmo entendia da necessidade do ser humano ser um ser de relacionamentos, porque a solidão poderia afetar de certo modo.
Então, desde os primórdios bíblicos, de Gênesis a Apocalipse, encontraremos momentos de solidão, de grandes homens de Deus, seja eles patriarcas, seja eles profetas, seja eles apóstolos e dos mais variados possíveis. Quando nós deixamos a teologia e flutuamos por um campo tênue, em outros momentos a solidão foi tratada através de alguns dilemas. Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão, vivenciando no século XIX, ele trouxe um dilema muito interessante, falado até hoje nas escolas, universidades, rodas de cafés filosóficos e assim por diante, que Leandro Carnal, um filósofo atual, quis parafrasear atualmente, onde ele fala sobre o dilema do porco-espinho, talvez já ouvido e lido por muitos que estão ouvindo a mensagem essa noite. E qual é o dilema do porco-espinho? Um porco-espinho numa noite fria talvez como essa, que para nós a temperatura, mesmo ainda elevada, já está fria aqui para a nossa região, ele então sentindo frio, ou seja, a solidão, quis se aproximar de outros porcos-espinhos. E ao se aproximar então, pela lógica, os seus próprios espinhos os repeliram um de perto do outro, ou seja, e o dilema então nos traz a ideia, estar perto e se machucar, e qual seria a distância ideal para nos mantermos distante, a ponto de não nos frustrarmos com as pessoas que nós amamos. E você pode se perguntar, mas Carlos, qual é a distância ideal, de acordo com um filósofo vivenciado no século XIX? Infelizmente, Arthur Schopenhauer veio a falecer e não nos trouxe essa dimensão de distância ideal. Mas a solidão, ela é algo tão tratada e algo que nos chama tão atenção, que os próprios cineastas, em vários filmes que você pode ver, seja através de vários aplicativos, meios que existem hoje em dia para que nós possamos assistir filmes e seriados, você vai ver a temática da solidão sendo tratado em vários filmes, seja dramas, seja comédias, seja suspenses, ou seja filmes de contextos reais. Por que não citarmos aqui um dos clássicos, o filme Náufrago, interpretado por Tom Hanks, onde para o cineasta a solidão seria sinônimo de loucura ou algo enlouquecedor, a ponto de o personagem, ao se encontrar sozinho numa ilha, com o decorrer dos dias, ele começar a ficar tão fora de si, que ao ver uma bola, desenha nela um rosto e começa a chamar de Wilson. Acredito que muito já viu esses filmes, porque a solidão estava se tornando enlouquecedora para ele naquele momento, e quando ele perde a bola, tentando retornar para casa, ele já tinha feito e criado um apego tão grande, mediante a solidão, por aquela bola, que ele se compadece daquela perca, mediante a solidão que ele se encontrava. Mas ainda nesse contexto introdutório, quando nós pensamos em solidão, então, nos nossos tempos atuais, né? Não olhando apenas para Gênesis, não olhando apenas para o Novo Testamento, mas sim eles, os mais importantes, não olhando apenas para a filosofia, não olhando apenas para o que alguns cineastas pensavam sobre a solidão, mas recentemente, uma ministra britânica, ela resolveu criar o Ministério da Solidão. Ela resolveu criar ali então, assim como nós temos o da saúde, o da educação, o da cultura, ela resolveu então naquele momento olhar para a questão da solidão na Grã-Bretanha, para procurar entender o que estava acontecendo no país da qual ela era primeira-ministra. Então naquele Ministério da Solidão, algo chamou muita atenção dela, porque logo nos primeiros dias, um número alarmante de britânicos surgiu para se inscreverem ou procurar ajuda naquele novo ministério que surgia. Algo interessante, mais de 9 milhões de britânicos se inscreveram ou se cadastraram nesse ministério. Pessoas que se sentiam solitárias, pessoas que estavam chegando ao final da vida e não tinham com quem contar, idosos que não tinham com quem ajudar.
e estavam se vendo nos seus últimos dias padecerem sozinhos. Filhos que, apesar de terem pais, se viam numa solidão imensa. Jovens que, apesar de estarem cercados de outras pessoas, estavam contemplados por um vazio existencial gigantesco. E aquilo, de certa forma, chamou a atenção da primeira-ministra britânica, onde ela começou a tomar atitudes, então, mais assertivas, para entender por que a solidão nos afeta tanto, tanto e tanto. Ou seja, desde os primórdios bíblicos, a solidão já é algo não observado apenas por nós, mas é algo que foi observada pelo próprio Deus, ao olhar para Adão e dizer: isto não é bom. No entanto, com o passar dos anos, algumas pessoas vão aprendendo a lidar com a solidão. De certa forma, vão buscando a lidar com este estilo de vida, da qual está se fazendo vigente nos tempos atuais. E algumas pessoas, então, saem de um estado de solidão e entram num estado de solitude, como falado recentemente por alguns filósofos, psicólogos e psiquiatras. E o que é solitude, Carlos? É quando, mesmo estando só, eu me sinto bem. Não porque eu quero estar só, mas por opção simplesmente de estar só. Ou seja, eu posso estar acompanhado de uma pessoa, mas eu opto em estar só naquele momento. Então muitos têm transformado a solidão em algo que nós trazemos o nome de solitude. Ou seja, alguns até dizem a glória de estar sozinho. Você pode reparar quantos atores, artistas, após realizarem um grande trabalho, eles então colocam nas suas redes sociais que irão tirar um período sabático, viajam para outros países para se isolarem, para ficarem sozinhos. Quantos profetas, quantos homens já não optaram pela solitude? E se nós olharmos dentro dos contextos religiosos, iremos ver algumas pessoas da qual a religião traz por si só, que optaram a solitude como opção de vencerem o pecado. Poderíamos citar alguns homens, como Santo Antão, que se diz muito no contexto religioso, Jerônimo, um outro homem muito citado nos contextos teológicos. No entanto, quando nós olhamos para essa solicitude, muitos têm se perdido, porque quando chega em determinado momento, aquele vazio se torna tão grande que não sabe como lidar. Nos contextos atuais, quantas pessoas não estão optando pela solidão, imaginando ser a solitude? Exemplo, eu me recordo, no ano passado, em janeiro, quando meu pai estava doente, de um problema na medula, que teria que fazer um transplante, e um momento complicadíssimo no contexto familiar. Então chegava uma pessoa e falava: Carlos, como seu pai está? E você ia lá e falava para a pessoa: olha, ele está assim, assim, assim. E daqui a 10 minutos vinha outra pessoa: como seu pai está? Olha, ele está assim, assim, assim. E daqui a pouco chegava outra mensagem: como seu pai está? E aquilo ia te trazendo uma exaustão. Aquilo ia te trazendo, de certa forma, ficar repetindo a mesma coisa, a ponto de você optar pelo isolamento e dizer: acho que ficarei melhor estando sozinho. Mas quem de nós é feliz sozinho por muito tempo? Sendo que o próprio Deus olhou para Adão e disse: não é bom que ele esteja só. Não é bom que o homem esteja ali parado, sem dialogar, sem conversar. E como falado anteriormente, os próprios cineastas, através de filmes, colocaram isso em tela, que a solidão é enlouquecedora, e assim por diante. Então a pergunta que vem é: mas como, em meio ao caos que vivemos, podemos proteger não apenas a nossa família, mas a nós mesmos da solidão da qual o mundo vem nos colocando? Ou seja, onde devemos ser felizes de meio solitário. E entenda algo: ser feliz é bom, mas ser feliz acompanhado é bem melhor. E quando nós olhamos nesse contexto, então nós tentamos procurar respostas. Como proteger a nossa família desse estado tão nocivo
chamado solidão. E nós iremos discorrer 3 temáticas aqui dentro desse contexto, porque eu entendo, dentro de um contexto bíblico, se eu quero proteger a minha família e a mim mesmo da solidão, o primeiro passo que eu devo dar é seguir aquilo que a Bíblia diz que eu devo seguir. E Carlos, o que eu devo seguir então dentro dessa temática? Salomão, há muitos anos atrás, ele já entendia o contexto da solidão, onde ele escreve em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12, onde ele diz: é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Ou seja, como cuidar ou proteger a nossa família da solidão? Seguindo as orientações bíblicas. Este é o primeiro escudo que nós temos que ter para nos livrar e livrar os nossos familiares da solidão. Ou seja, dentro daquilo que Salomão escreveu em Eclesiastes, eu consigo aprender 4 ensinamentos. Primeiro, quando ele diz: porque tem melhor paga do seu trabalho. Eu entendo o contexto de parceria. Uma pessoa que trabalha de modo solitário, ela pode até trabalhar, mas a pessoa que trabalha com uma dupla ou em companhia, o seu dia se torna melhor, o seu dia se torna mais produtivo, e a parceria com outra pessoa vai fazendo se tornar mais leve. Isto basta olharmos para todos os contextos bíblicos. Moisés, quando ele estava sozinho em meio ao povo, ele se sentiu cansado, exausto, já não estava mais suportando a dor da lamúria e das lamentações do povo, até o ponto de seu sogro orientar Moisés: traga para si parceiros que vão lhe ajudar. E muitas vezes nós optamos em caminhar sozinho. Sabe aquelas pessoas que querem centralizar tudo nele ou nela? Eu faço, eu aconteço, deixa comigo, eu sou o dono da razão. Vivem num estado solitário. E essas pessoas vão se fadigar, vão se cansar, vão se estressar e não vão ter com quem partilhar esta situação. Salomão nos ensinava que, seguindo as orientações bíblicas, para proteger a minha família da solidão, eu devo desenvolver um estado de parceria, seja na minha família, seja no meu trabalho, seja na minha faculdade, seja na minha escola, seja na rua onde eu moro, seja na igreja da qual eu faço parte, seja na cidade ou na micro ou macro região da qual eu estou inserido, porque aquele que está acompanhado tem melhor paga do seu trabalho. Tente, por exemplo, trocar uma lâmpada de casa sozinha, uma simples atividade doméstica. Você vai lá, coloca a escada, sobe na escada, tira o lustre, desce o lustre, pega a lâmpada, põe a lâmpada, desce a escada, pega o lustre, põe o lustre, desce da escada. O que poderia facilmente ser resolvido em 1 minuto na companhia de uma outra pessoa. Mas muitas vezes nós queremos entrar num estado de individualidade, por que não dizer individualismo, quando a própria Bíblia nos orienta: porque aquele que está acompanhado tem a melhor paga do seu trabalho. Ainda dentro deste versículo, Salomão me ensina que não estar só, eu preciso estar acompanhado ou desenvolver parcerias, porque essas parcerias vão me dar suporte quando necessário. Ou seja, Salomão ainda continua dizendo: se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Ou seja, o suporte que deve ser me dado. Alguns dias atrás, eu estava conversando com um pastor, antes de entrar no horário de trabalho, e ele ali num estágio de dor, de angústia psíquica, de sofrimento, e dizendo:
Carlos, eu não aguento mais pastorear a minha igreja. E a pergunta que foi feita foi: em quem você tem buscado um suporte? Em quem você tem buscado um ombro amigo para chorar? Em quem você tem buscado orientações para lidar com as situações do dia a dia? E ele me falou: com ninguém. Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom profissional, mas como pastor eu tenho falhado, porque eu tenho estado num estado solitário, onde tenho concentrado e centrado tudo em mim, ou seja, cercado de pessoas e se sentindo só, não tendo pessoas para suportar. E quantas vezes não vemos isso no contexto familiar? Maridos com esposa, filhos, pais, mães, porém que não buscam suporte, e quando cai, não tem quem o levantar. Porém, Salomão ainda continua dizendo que não estar solitário, ou não optar pela solidão é bom, porque além da parceria, além do suporte que eu posso ter, eu também vou ter o cuidado, onde Salomão diz: porque em momentos, quando dormirem, principalmente em dias frios como hoje, um esquentará o outro. E como isto é bom, quando nós temos quem nos aquecer. Lembra-se quando você era criança, e nas noites frias, mesmo você sem perceber, o seu pai e sua mãe levantava sem titubear, ia lá, colocava a coberta, puxava e aquecia para te deixar bem quentinho, e assim por diante. Porque ali não estava num estado de solidão, mas num estado de parceria, suporte, cuidado. Então, Carlos, como proteger a nossa família da solidão? Seguindo aquilo que as Escrituras diz para que possamos e devemos fazer, ou seja, a proteção para aqueles que estão à minha volta, porque Salomão ainda continua dizendo: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Ou seja, sempre é bom que não estejamos só, como Salomão fala, e serem dois é melhor do que ser apenas um. Então eu faço uma provocação para você que está na sua casa. Quem é a pessoa que você tem de suporte no seu lar? Quem é a pessoa de suporte que você tem no seu trabalho? Quem é a pessoa de suporte que você tem na sua igreja? Quem é a pessoa de suporte que você tem quando você não está bem, para poder abraçar, chorar e partilhar todas as suas dores e as suas angústias? Você sabe por que muitas vezes as pessoas procuram um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta e assim por diante, não apenas pela necessidade, mas porque não tem com quem conversar e partilhar, de modo da qual possam confiar naquela pessoa. Está faltando no mundo hoje em dia a parceria. Quantas pessoas cercadas de outras pessoas, porém se sentindo só. E esta é a pior solidão de todas. Quando eu estou no meu trabalho cercado de amigos, mas me sinto só. Quando estou numa festa familiar, cercada de pessoas conversando, mas me sinto só. Quando estou na minha igreja, sentado, cercado de irmãos, mas ainda me sinto só. Não apenas proteja a sua família, porque para proteger, antes eu preciso aprender. E quantos homens, quantas mulheres, quantos professores, quantos pastores, quantos líderes, quantos gerentes, nós infelizmente não estamos vendo, no contexto de não conseguir aprender a proteger da solidão, porque estão também se sentindo só, porque também estão se sentindo solitários, porque também estão se sentindo perdidos em meio à multidão. Então nós precisamos voltar àquilo que as Escrituras nos diz, voltar a entender aquilo que Salomão nos orienta: é melhor serem dois do que ser um. Este é o primeiro contexto da qual nós devemos entender. Então, Carlos, como proteger a mim mesmo e a minha família da solidão? Seguindo as orientações bíblicas. Segundo critério, quando nós voltamos no assunto solitude, onde é
a glória em estar sozinho, por determinado momento pode até parecer bom, e quando nós tiramos um tempo sozinho. Pergunte para uma mãe, trabalha, volta para casa, os filhos, cuida da casa, o esposo, faz a comida, e de repente, em determinado momento, tudo que ela quer é estar só. Um momento de solitude, onde talvez ela deita no sofá e fala, a glória de estar só. Você que é mãe vai entender o que eu estou falando. Só que aquela solitude tem tempo também para acabar. Porque passado alguns minutos, aquela mesma mãe que quis estar só, ela, que saudade. Cadê aquele estresse? Cadê as crianças? E assim por diante. E quando nós olhamos num contexto bíblico, a solitude também tem tempo determinado. Ou seja, estar só em alguns momentos é bom e se faz necessário, mas não por muito tempo. Quer proteger a sua família? Esteja com sua família. Alguns exemplos bíblicos dentro desse contexto. Quando Moisés estava subindo ao monte, Josué o estava acompanhando, e de repente Moisés olha para ele e fala, campeão, até aqui você vem comigo, a partir de agora sou eu e Deus. Moisés então sobe até o monte, fica alguns dias, algumas noites, recebe aquilo que deveria receber de Deus, se sente pleno a tal ponto de seu rosto transparecer a glória de Deus. Só que entenda algo, aquela solidão da qual ele se encontrava, também tinha dia e hora para acabar. Quando nós olhamos então o profeta Elias, após dar a profecia a Baal e a Jezabel, onde não choveria mais devido às transgressões que eles fariam, Elias aterrorizado, com medo, com um estado de ânimo perdido, onde Elias olha para os céus e deseja a sua própria morte no deserto. Só que aquilo também tinha dia e hora para acabar, porque Deus fez uma tratativa com ele. O próprio Jesus, antes de começar propriamente dito o seu ministério, se retirou para o deserto, onde jejuou e buscou em Deus forças para aquele momento da qual ele se iniciaria novamente. Mas aquele momento também tinha dia e hora para acabar. O apóstolo Paulo nos faz uma orientação muito interessante para os nossos contextos atuais, onde ele diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, portanto não vos negueis uns ao outro, exceto por mútuo consentimento e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente para que Satanás não vos tente por causa da falta de controle. Aqui nós bem sabemos ao que Paulo se referia, mas usando esse texto, o apóstolo Paulo já nos orienta, durante algum tempo. Não insista em permanecer só, não insista em não conversar com alguém, não insista em entrar na igreja e sair do mesmo jeito que você entrou, sem conversar com ninguém. O salmista já nos dizia, ó, quão bom e agradável é vivermos juntos e em união, e não solitários e em solidão. Porém, infelizmente, é dessa forma que muitos têm se encontrado. Mas Carlos, eu estou cercado de pessoas, mas como está o seu estado? Será que você tem seguido as orientações bíblicas? Será que esse tempo que você considera um tempo de solitude não está se prolongando demais, a ponto de começar a te adoecer? Entenda algo, para tudo existe um tempo determinado, e assim o próprio Salomão também já nos falava. Se você hoje se encontra num estado de solidão, talvez devido a um problema de saúde familiar, talvez num quesito de uma depressão, talvez por uma perca sentimental ou amorosa ou algo do tipo assim, talvez você encontre num estágio de solidão, onde já se acostumou com a pandemia e ficar em casa de qual já não quer sair mais. É tempo disso passar, é tempo de você encontrar-se novamente, é tempo de você entender que estar só não é bom,
É tempo de você entender que a sua família precisa de você. É tempo de você entender que você também precisa de você, porque não existe nada mais deprimente do que também estar só, se sentindo solitário com sua própria companhia. E não existe mais deprimente ainda do que nós quando nos sentimos só, até em relação ao próprio Deus. E entenda algo interessante: Deus, este nunca nos deixará sós, este nunca nos abandonará, como falado no texto inicial. Então, Carlos, como proteger a minha família da solidão? Primeiro, entenda que eu devo seguir orientações bíblicas. E a Bíblia vai nos dizer de Gênesis a Apocalipse, como trouxe aqui algum contexto escrito em Eclesiastes. Segundo, entender que eu não devo permanecer solitário por muito tempo. E se eu encontro-me nesse estado, eu preciso buscar ajuda para sair dele. Pastor, eu preciso de ti aqui. Eu estou num estado de solidão que tenho colocado a minha família em agonia. Me ajuda. Não é vergonha pedir ajuda, muito pelo contrário, é sinônimo de empatia, é sinônimo de entender as necessidades sua e do seu. E terceiro, para finalizarmos a mensagem dessa noite, eu preciso mudar alguns hábitos para proteger a minha família da solidão. Como volto a dizer, não existe nada pior do que estar cercado de pessoas se sentindo só. Algumas flexibilidades estão acontecendo devido à pandemia. E quantas vezes não vamos num restaurante, ou já fomos em alguns momentos, ou estamos passeando em algum lugar antes do período pandêmico, e vemos ali numa mesa 4, 5, 6, 7 pessoas, e todas uma sem dialogar com a outra. Nos almoços, jantares, ou algum evento familiar, não há mais comunicação. Ou seja, nós estamos vivendo numa era onde existe uma conexão virtual constante. Milhares de amigos na internet, seja no Facebook, seja no Instagram, ou qualquer outra mídia. 5.000 amigos nessa rede social, mais de 10.000 amigos nessa outra rede social, e assim por diante. Uma busca incessante por likes, curtidas, postagens de felicidade, plenitude constante. Porém, quando nós olhamos para o mundo real, o que nós vemos é algo completamente diferente. Desconexões dentro dos próprios lares, onde pais não dialogam mais com seus filhos, filhos não dialogam mais com seus pais, professores já não entendem mais seu contexto escolar. Antes da pandemia, eu me recordo que no nosso pequeno grupo, quando nós falamos sobre amizades, eu comecei fazendo uma pergunta: quantos amigos cada um tinha nas suas redes sociais? Então um falou, eu tenho 100 amigos, outro falou, eu tenho 1.000 amigos, outro falou, nas minhas redes sociais eu tenho mais de 5.000 amigos, e nós somamos ali, no nosso pequeno grupo, quantos amigos virtuais nós tínhamos, e chegamos a um número impressionante de quase mais de 10.000 amigos virtuais. E aí nós voltamos na pergunta: quantos amigos reais nós temos, que no momento de dor, angústia, no momento de enfermidade nós podemos contar? E a mesma pergunta voltou, e deu para contar nos dedos quantos amigos cada um tinha ali naquele momento. Vivemos períodos onde, infelizmente, vazios existenciais estão existindo. Homens e mulheres que não se entendem dentro do seu próprio lar. Filhos que já não conseguem mais seguir as orientações do pai. Estamos vendo crianças adoecidas no nosso contexto atual, solitárias, crianças desenvolvendo transtornos de ansiedade, tricodilomania, desordens comportamentais. Estamos vendo adolescentes cada vez de formas mais precoces sendo introduzido no contexto do álcool e das drogas. Se antes era no período após a adolescência,
hoje, aos 8, 9 anos de idade, já vemos crianças e adolescentes dando seus primeiros goles, seus primeiros tragos, porque sentindo-se vazio, sentindo-se solitário, busca preencher aquele vazio existencial no álcool e nas drogas. Não estão sendo ensinados a olhar para os céus e entender que existe um Deus que pode preencher todo esse vazio, que ainda que nos sentimos só, Ele nunca nos abandonará. Marshall, em um dos seus livros, Comunicação Não Violenta, ele nos fala que hoje uma das maiores causas de divórcio é a ausência de diálogo eficaz. Nós estamos vivenciando uma era tão acostumada com a solidão que já nós não estamos sabendo dialogar. Eu faço uma provocação para você que está na sua casa. Quando foi a última vez que você evangelizou alguém? Quando foi a última vez que você viu uma pessoa solitária e foi em busca dela? Dentro daquilo que nós estamos vivenciando com todos os cuidados sanitários. Quando foi a última vez que eu fui o refúgio para uma pessoa que estava se sentindo só? E como eu estou sendo dentro do meu próprio lar? Será que as orientações bíblicas estão sendo seguidas aqui dentro? Será que eu não estou fazendo com que todos se sintam só, mesmo todos estando juntos? Será que os hábitos que estão prevalecendo dentro da minha casa não são hábitos que, ao invés de proteger, eu estou desamparando cada vez mais? É momento de olharmos para nós. É momento de entendermos que Deus, nos primórdios bíblicos, olhou para o homem e viu que não era bom que este estivesse só. Você está no seu lar agora, na sua casa, talvez com seus filhos, com sua esposa, com seus pais, mas talvez você está dizendo: Carlos, eu estou aqui sozinha. Você nunca está sozinha, porque Deus está com você. Josué, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso? Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você não está só. Entenda, existe um Deus que está com você nessa noite. Existe um Deus que te guarda enquanto você dorme. Existe um Deus que amanhã, ao acordar, em plena segunda-feira, também estará com você, porque Ele estará contigo todos os dias, te orientando, te conduzindo, te contemplando, te orientando a como proteger a sua família da solidão. E eu termino a mensagem dessa noite, antes de passar para o grupo de louvor, da mesma forma que começamos este culto. Isaías, capítulo 49, versículo 15, o profeta já nos dizia: acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que se não compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que viesse essa a se esquecer dele, todavia, diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti, eis que eu te tenho gravado na palma de minhas mãos. O teu nome está lá, e toda vez que Deus olha para suas mãos para contemplar a sua criação do alto e sublime céu, é o seu nome que está escrito nas mãos dele. Ainda que você esteja se sentindo só nessa noite, existe um Deus que não te desampara, existe um Deus que te conforta, e em meio à solidão, Ele vai te orientar a como lhe proteger e a proteger aquele da qual você ama. Deus está contigo. Entenda algo essa noite: você nunca estará só. Quem disse isso? Você, Carlos? Não, o próprio Cristo nos ensinou que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém.